gente tem hoje um assunto que está muito em pauta e, mais uma vez, eu sei que o certo aqui a gente está falando, dá a impressão que a gente tem assuntos que são mais... Eu acho que o eleitor, ele tem que entender o posicionamento de cada um, certo? Posicionamento do Douglas, posicionamento do Leonardo. A gente teve essa semana o escândalo que aconteceu entre o ministro Silvio Almeida, entre as denúncias do Me Too, porque a gente não tem especificação das mulheres, então é o que o Me Too tá falando, e aí quem bota fé no Me Too bota, tá ligado? Uhum. Mas, nesse meio, a gente tem a Aniele Franco, ou seja, temos um nome de peso, que é o Silvio Almeida, dentro da esquerda ele é um puta nome de peso, e tem o fato de que ele tinha um Ministério dos Direitos Humanos, do outro lado a gente tem a Aniele Franco, que também é ministra da Igualdade Racial, certo? Uhum. Esses dias eu falei que ela era ministra da Mulher, eu errei, peço até desculpa. E eu queria entender qual o seu posicionamento, Leonardo, em cima disso, você que é... Porque eu queria entender, assim, o pessoal da esquerda tá 8 ou 80, certo? Tem a galera que já limou o Silvio Almeida do negócio e tem gente que, na minha opinião... tá sendo sensata, que tem uma opinião parecida com a minha. Mas vamos lá. Vai, qual que é a sua? Não, eu vou falar a minha depois de vocês, que é pra não falar que eu induzi. Não, e eu fui muito claro, até publicamente eu falei sobre isso. E uma coisa interessante, que eu fui aluno dele no Mackenzie, né? Então, eu conheci ele na condição de professor. Isso é uma coisa, enfim, curiosa. E na época era só aula mesmo, enfim, não tenho relacionamento, não conheço, não tenho amizade. Então eu não posso dizer como ele é no dia a dia. Mas eu fui muito claro. Acho que isso é uma denúncia gravíssima. Tanto é que não foi uma única mulher, né? Veio gente da esquerda, inclusive, me criticar nesse aspecto, porque a gente está falando de mais ou menos 17 mulheres ao todo que trouxeram isso publicamente, apesar de ser de forma anônima, né? Trouxeram isso publicamente. Teve uma candidata também lá, vereadora e tal. Sim. E uma aluna, parece que da São Judas, falou também a respeito disso. O problema se agravou quando envolveu uma ministra de Estado. Exato. Porque você pega... A gente tá falando de um ministro... Se a gente pensar bem, é quem tem culhão pra botar vamos pegar o negócio, a conversa na reta certa. Total. Vamos falar o seguinte. Pô, vocês são colegas, os dois são ministros. Se o meu colega é acusado de ter me assediado e não o fez, eu prontamente vou dizer, jamais. O Silvio nunca fez isso, ele nunca fez isso. Agora, a partir do momento em que ela se resguarda ao silêncio, desculpa, é porque na minha avaliação, na minha humilde avaliação, alguma coisa teve. Pelo menos ele fez algo que ela entendeu como assédio. Então, isso é grave. É grave um ministro ter assediado outra ministra de Estado. Eu, inclusive, prestei minha solidariedade a ela, e o Lula agiu da forma correta. Você acha que o Lula agiu certo? Tinha que demitir. É lógico que tinha que demitir. Demitir, ele não tá... Não, quando ele demite, ele não tá dizendo assim, sim... O Silvio tá errado e eu vou demitir. Não, no sentido seguinte. Ele é o quê? Ele é federal para investigar? Que nesse não seria o certo? Não, tem que ser demitido. Primeiro, porque ele tem prerrogativa exclusiva para isso. Então ele chama quem ele quer para ser ministro, despede quem quiser. Por mim, ele afastava os dois. E se ele entende que... Imagina. Afastava ela e ele. Imagina se ela é a vítima. Afastar, não é demitir. Mas se ela é a vítima, não, por que ela é a vítima afastar? Porque ela está dizendo que é a vítima. Tudo bem. Entendeu? Não, tudo bem, mas vamos lá. Se ele de fato... Eu digo afastar porque assim, demitir eu acho pesado. Demitir, o presidente está dizendo, sim, ele é culpado. Não, é porque é um desgaste, é um desgaste para o governo. Então não tem sentido ter um ministro de Estado que tem um mínimo de acusação de violência contra a mulher. Esse cara tem que ser demitido. E isso demonstra que realmente aqui não tem conversa fiada. Diferente, enfim, de outros casos de governos anteriores. Né? Mas não tem prova, mas o cara então responda fora do ministério. Quando ele provar a inocência, chama de volta. Por isso que eu acho que o certo era o afastar. E afastava os dois. Afastava ela e afastava ele. E aí, federal no jogo. Não, acho que ela não tem sentido fazer isso, porque ela, mesmo que ela não tenha sido um assédio, aquilo que ela interpretou, né? Ela não o Leonardo tem o menor advogado. Sentido. Tipo assim, a gente estava conversando antes de começar, o Leonardo já passou na prova, mas ainda não terminou o curso. Então, posso dizer o Leonardo advogado? Não, mas o Leonardo futuro advogado. O Leonardo futuro advogado. Você não acha que é errado assim essa exposição tão massiva? Esquece o fato dele ser negro, que é onde o pessoal se apegou. Sim. Tá ligado? No fato dele ser negro. Os dois são. Então, né? Eu sempre disse isso. A partir do momento que você joga a carta black em outro black, a carta fica anulada, tá ligado? A carta se anula.
Mas você não acha que foi uma exposição muito pesada a partir do momento que você não tem provas? Beleza, tal. Eu sei que o pessoal de esquerda bate muito nessa tecla de se a mulher falou, tá falado, tá ligado? Mas tipo assim, da Marta vale, porque o que a Marta tá dizendo aqui... Então, porque não é uma pessoa mulher. Se são 17 mulheres, desculpa, tudo bem, não provou, mas alguma coisa de errada tem. Né? Se 17 mulheres de lugares diferentes disseram isso... Na época do Márcio Smelling começou com 50, virou 5, então, e 3, na verdade... Deixou mas fica muito complicado. Então, tudo bem, do ponto de vista jurídico, ele tem que responder e tem o direito de defesa. E eu defendo isso. Muita gente me perguntou, Leonardo, se o Silvio Almeida faria o mesmo por mim, sabia? Eu duvido. Duvido. Por qualquer um. Não, pode ser. Eu aposto e ganho que ele apontaria o dedo na minha cara e diria: esse negão aí tá errado. Talvez. Mas eu sou daqueles, mano, minha mãe me ensinou que, tipo assim, não é porque todo mundo tá se jogando da ponte. Talvez. Você tem que se jogar, mas é aquilo, tá do ponto de vista jurídico, tem que provar. Agora, do ponto de vista político, porque também é política, o Lula agiu certo. Tinha que tirar o cara porque é uma mácula no governo e é uma resposta também, do ponto de vista simbólico, contra o assédio sexual, contra a violência contra a mulher. Então, prontamente, no dia seguinte, que repercutiu na imprensa, foi demitido e não tem conversa. Ponto final. Eu prefiro primeiro saber pra que time ele torce. Deixa eu só ler aqui a declaração. Vai lá. Ó, o seguinte, mano. A senadora Marta Suplicy recebeu a Universal no apartamento do marido, Márcio Toledo, empresário no ramo de investimentos, que em breve vai ser o dela também. Depois de 10 anos casados, eles vão morar juntos. A sala da casa, aí beleza. Aos 73 anos, Marta, uma das políticas mais importantes, longevas e agitadas do país, anuncia que está abandonando a vida parlamentar. Porém, não a pública, uma vez que ela não crava que nos próximos anos não participará de novas eleições e que quer fazer a diferença lutando por temas como o aborto e casamento civil fora do Congresso. Agora, vamos lá. Vestida com uma malha da mesma cor que os seus olhos, Marta mostra nessa entrevista que continua com a mesma verve. Não vou votar no Haddad porque ele foi um péssimo prefeito. Ela votou pelo impeachment da Dilma, pela incompetência dela, e Lula era machista e achava que homossexual era doença. Fecha aspas. E Eduardo Suplicy, seu ex-marido, incrementa o falatório das pessoas sobre a separação do casal. Sim, e a gente pode pegar contradições dessas de todos os lados, né? Então, tudo bem, ela disse, votou, inclusive a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, e justamente para deixar claro que não é só uma candidatura de esquerda, é uma candidatura de vários setores, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda, que inclusive é a composição do governo Lula. Ninguém pode dizer que ele é antidemocrático. O cara tem um ministro do PP, um ministro do Republicanos, tem ministro do PSOL, do PT, porque essas pessoas representam isso também setores, não faz dele democrático. Setores, como não? Isso não. É um conceito fundamental da democracia. Isso faz dele alguém que tá fazendo negócio ali, praticamente. Não, negócio é zelar pela governabilidade. Não chamaria isso de democrático. São os dois, isso faz parte da democracia. A democracia custa caro. A nossa democracia é esquisita. Se ele não fosse um democrata, a nossa democracia é relativa. Se não é um democrata, dá um golpe de Estado. Mas essas pessoas foram eleitas e a gente tem que governar com os parlamentares que foram eleitos, com os representantes desses parlamentares e compor um governo, digamos assim, um pouco parecido com aquilo que ele seria democrático brasileira. Se ele pegasse e falasse assim, eu vou pegar esse camarada pra estar nesse ministério aqui, porque ele é competente e tal, ele tem um gabarito gigante pra estar aqui, mas ele é do PP. Não, mas as duas coisas... Não é assim que rola, né? Mas uma coisa não anula a outra. No caso, ele eu vou pegar esse camarada aqui. Por quê? Não, porque eu conversei com o cara do PP. Mas uma coisa não anula a outra. Esse discurso é o seguinte, ele pode ser técnico e político ao mesmo tempo. Só que entre o técnico e o político, para o ministro de Estado, ele tem que ser mais político do que técnico. Porque existe um corpo de milhares, centenas de profissionais que trabalham justamente concursados, pessoas que estudaram, que dedicam a vida a isso, para justamente trabalhar nesse sentido. O ministro de Estado, ele é um agente político, acima de tudo. Então ele tem que ser político. Se ele não for político, acabou. Ele vai ferrar a pasta toda, vai ser uma tragédia. Ser os dois, vai ser uma coisa... Botar um camarada que às vezes não sabe o que tá fazendo, só porque tem um assistente que entende... Não pode ser uma pessoa totalmente... O assistente deveria estar lá, né? Isso não pode, não. Isso não pode acontecer. Mas eu preciso saber da opinião do Douglas sobre o que aconteceu com o Silvio Almeida. Quero muito falar sobre isso. E a Aniele. Rapaz... A Aniele não só, né? É errado falar Aniele, mas tipo, só a Aniele, mas é porque... Sim. Aniele Franco. Rapaz, em inúmeros jornais mostrou
que os ministros já sabiam dos casos que aconteciam de abuso por parte do ministro Silvio Almeida. Inúmeros jornais falam, porque já circulava isso no Planalto, aqui nos ministérios, já tinha mochiche com relação a isso, de que o Silvio Almeida cometia abusos contra as mulheres. Isso aconteceu há tempos atrás. Agora eu digo, o Lula agiu corretamente. O Lula fez uma coisa maravilhosa de ter afastado o Silvio Almeida, sendo que o próprio governo dele tinha ciência disso que aconteceu. Apenas 7 meses depois, ele foi tomar uma atitude 7 meses depois, quando os próprios ministros do governo dele, quando o governo dele sabia o que estava acontecendo, ele resolveu tomar essa atitude de afastar o ministro Silvio Almeida. Você acha que ele só afastou porque a bomba estourou? Ele só afastou porque a bomba estourou. Comumente. É impressionante. Ele só afastou porque a bomba estourou. Não tem nem o que falar. E digo mais. Vamos perguntar, fazer uma cariação entre os ministros. Entendi. Bora lá fazer uma cariação entre os ministros, porque os ministros do seu governo então estão mentindo. Teve alguma declaração pública de algum ministro? Teve alguma declaração de algum ministro? Então a gente tem que ir lá conversar com o pessoal da imprensa que vocês tanto amam. Nenhum ministro falou nada. Vocês tanto defendem lá. Daniela Lima, pessoal da CNN. Que a gente defende a imprensa, né? Que bom que a gente defende da Folha a de São imprensa. Paulo, que vocês tanto defendem, publicaram diversas matérias dizendo que os ministros do governo Lula já sabiam dos casos de abuso que eram cometidos por parte do Silvio Almeida. Então, se eles já sabiam disso, por que esse afastamento não aconteceu tempos atrás? Só aconteceu agora porque o ministro do governo Lula veio com esse escândalo aí, por causa do... Exatamente. Eles ficaram com medo. Agora eu digo, os ministros do governo Lula, o governo Lula não passam de um bando de hipócritas, porque eles acusaram durante muitos anos o governo Bolsonaro de ser um governo misógino, machista, que faz não sei o que com as mulheres, que faz isso com as mulheres, quando o próprio governo dele acontece isso, quando o próprio governo dele é o principal protagonista. No dia seguinte nada, isso aí passou meses, não fizeram nada, vai lá conversar com a Daniela Lima, falar que ela tá mentindo, vai lá falar com o pessoal da Folha de São Paulo, da Globo, do pessoal que todos eles... vocês não defendem tanto a imprensa? Mas quem defende tanto que os jornalistas vocês odeiam tanto a imprensa colocados como deuses. Então é assim, os jornalistas só prestam pra eles quando lhe convém. Quando não lhe convém, aí não prestam mais. É basicamente isso. Mas vamos lá, só pra eu conseguir concluir aqui meu raciocínio. Calma aí, que senão o pessoal não entende nada em casa. O governo Lula acusou o governo Bolsonaro de tudo quanto é tipo de atrocidade contra as mulheres. Quando o governo Lula foi o principal protagonista de atrocidades contra as mulheres e principalmente sendo orquestrada pelo seu filho, acusado de abuso contra a mulher. Tá entendendo? Principalmente sendo acusado. Eu posso falar porque eu sou amigo dela, inclusive. Vamos lá, a Natália, eu sou amigo dela. Eu posso falar sobre isso? É absurdo, cara. Porque eles enchem de falar, porque vocês são tudo misóginos, vocês são tudo violentos contra a mulher. Estão engolindo o próprio veneno. Sabe por quê? Porque assim, quando houve o caso de abuso sexual, por exemplo, caso de denúncia de abuso sexual, suposta denúncia de abuso sexual do Neymar, fizeram um cancelamento como se o não fosse existir. Era todo mundo disse que ele não presta, imundo, tinha que ser bolsonarista, tá entendendo? Quando houve o caso de abuso sexual, até internacional, quando a gente fala de Johnny Depp e Amber Heard, nossa senhora, o cara foi esculachado de um jeito que não tá escrito. Agora, Silvio Almeida está provando do próprio veneno que tem que ser destilado pela sua base, e eu quero mais é que ele se ferre. Mas tá certo, foi demitido. Eu quero mais é que ele se ferre, que deveria ter sido demitido há muito tempo atrás, que não foi feito por parte do governo Lula, porque queria passar pano pro Silvio Almeida. Você mente. É isso. Você mente. Eu acho que ele deveria ser afastado junto com a Aniele. Inclusive, eu gosto de falar sobre essa questão do filho do Lula. Eu sou amigo da Natália. Sou amigo da Natália, que é a ex-mulher dele. Inclusive, ela acusa, né, ele de ter feito. Mas é interessante também, como você vê que é relativo. Então, a gente tem que já saber que o Douglas é culpado pelos processos que ele responde, já que ele acha que as pessoas que são acusadas são culpadas, né? Quem costuma fazer isso é o pessoal de mas esquerda. Você acabou de usar esse argumento, então você se iguala. Então você quer se igualar? Eu tô dizendo quanto vocês são hipócritas. Então, você começou já falando tão mais julgado. Mas ele não falou? Não, eu nunca falei isso. Eu deixei muito claro aqui em vários momentos. Eu falo investigado, as pessoas decidem o que fazer com o voto delas, né? Você só insinua. E a Natália acusa ele de violência psicológica, enfim, nesse aspecto e física. E ela mesma diz e publica o tempo
todo continua sendo lulista, fala que o Lula repudia isso, que ela sempre tem boa relação e que não tem nada a ver com isso. Então você quer saber mais do que ela, né? E todo mundo acusou. Vocês querem que acreditar naquilo que Mas vocês ninguém falou acreditam. que ela esse é o vota abuso- Bolsonaro esse por é causa o disso. abuso- Não, esse mas é o ele abuso tá do dizendo bem. isso. É o ele tá- abuso do amor. Ele é o tá abuso dizendo. do bem. Não, ele tá dizendo que. Não entendi querendo essa. falar. Não, como não entendeu? Não entendi ele trazer esse caso do filho do Lula, que foi acusado de violência física, sendo que ela mesma continua adorando o Lula. Então, não tem o menor sentido ele trazer esse tipo de argumento. Isso que eu quis dizer. Ah, tá. Entendi.